Bom, gente, meu nome é Anderson. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo, mostrar para vocês um pouco de uma ideia que eu tive, que deu bastante certo, não foi fácil, sobre a turma que eu estudei no ano de 1986 e vamos explicar aí como é que foi aí essa ideia aí. Só que antes disso, aí a gente vai ter que voltar para 1986, né? Há 32 anos atrás. Então, bora lá recordar? Tem gosto de queijo, Cheetos. Mas posso falar? O Silvio Santos falou, não faz. Foi Wagner, bateu. Pra fora, gol, não, gol! Gol de Wagner no São Paulo, é campeão brasileiro de 86. Em todo programa temos que cantar uma música da Dona Clementina. Imita a Dona Clementina, como é que é? Na beira do mar todo mundo brinca. Josimar, Elzo se manda, vem todo o time do Brasil. Josimar experimenta. Doeu até em mim. Os Trapalhões, hoje, 7 da noite. Bom, nesse ano de 1986, eu morava na rua Coronel Meireles, né? Eu comecei estudando no EMEI, que tem ainda hoje ali na Praça Erva de Passarinho, aqui na Vila Lais. Só que naquela época, a partir do momento que você estuda, que você põe o seu filho, colocava o seu filho lá no EMEI, ele já era automaticamente passado para a prefeitura, para a escola da prefeitura. Primeiro ano eu estudei lá no Guilherme de Almeida, era a professora Maria Tereza. Foi tudo bem, sabe? Aquele ensino passo a passo, eu nunca esqueci dela, né? Foi uma professora ótima. E no segundo ano, estudei com uma professora que... não vou comentar muito dela não, mas foi uma péssima experiência, não só pra mim, né? Se fosse só pra mim e tal, mas por vários alunos também. Era uma professora que provavelmente hoje já teria sido denunciada e tal. Porque você imagina, você chega pra uma criança que com 7 anos ainda, porque eu sou de junho, né? De 7 anos e você chega, xinga o aluno de burro, né? Ignorante, retardado, né? E infelizmente isso aconteceu naquela época. A gente não esquece, né? Isso marca bem a gente, né? E foi horrível, né? Aí o que aconteceu? Você repetia a segunda série, né? E foi uma barra. Minha mãe foi lá, não só a minha, como várias outras mães foram lá reclamar dessa professora, né? Um horror ela. Putz, horrível. Tem gente que gosta dela, né? Até hoje, né? Que eu descobri aí, quase 40 anos, descobri que tem gente que gosta dela. Né? Então, a diretoria não fez nada na época. Na verdade, eles puxaram para parte da professora. E automaticamente a minha mãe, já que nada foi feito, a minha mãe exigiu que eles comunicassem com o Irene Branco da Silva. E ela já chegou exigindo que seria com a professora Cidinha, né? Porque o meu irmão hoje ele tem 52 anos, né? Ele foi aluno da professora Cidinha, e aí a minha mãe, sabendo do ensino dela, exigiu que arrumasse a vaga para mim lá no Irene Branco, no outro ano de 86, e que fosse com a professora Cidinha. E eles, talvez para acobertar mais ou menos, conseguiram isso, né? Aí eu acabei indo lá pro Irene Branco. Aí vem tudo aquelas memórias, né? Quando às vezes tinha algum dinheiro, eu ia de ônibus pra escola, né? E era da CMTC.
E era uma época tão legal, tão boa, né? As pessoas compartilhavam, né? Eram mais... Não, hoje tem também, mas antes eu acho que era bem mais. As pessoas eram mais solidárias, né? Então, tipo, uma semana de aula que eu tava tendo lá no Irene, o motorista era o mesmo, assim, às vezes, alguns já conheci, já me dava carona, né? Então eu descia lá perto lá. E era muito bacana. Só que, talvez, como eu cheguei lá no Irene, eu vim praticamente de fora, como outros também foram para lá, que era do Guilherme de Almeida, eu fiquei meio fora, assim, né? Nesse caso, na verdade foi assim, o pessoal que tava na classe, provavelmente acho que eles já eram lá do EMEI também, do prezinho, aí primeira série, segunda série. Se não era, eles moravam tudo ali perto, né? Então, assim, o pessoal era uma turma, assim, bem entrosada, praticamente quase que fechada, né? E eu vim de fora, e aí, uma semana, 2 semanas, assim, ninguém conversava comigo, eu tentava puxar assunto, o pessoal virava, ou saía. Foi difícil, né? Não entendi muito bem o que aconteceu na época e aí o que aconteceu? Chegou um dia, eu fui até a porta da escola, isso já tinha mais ou menos, acho que mais ou menos umas 2, quase 3 semanas de aula. Chegou um dia, eu fiquei na porta da escola, todo mundo das mães, a minha mãe não ia comigo, eu já ia sozinho já, né? Isso aí já é um detalhe. E eu ia sozinho, dali da Rua Coronel Meireles até o Irene Branco, né? Eu ia de ônibus, às vezes não dava, ia a pé, ou às vezes... Bom, aquilo que eu já tinha comentado. Eu cheguei na porta da escola e decidi, não vou entrar. E não entrei. Eu me escondi lá do inspetor que ficava na porta, né? Não lembro quem era. E aí o pessoal que fechava a porta, e aí eu não fui. E deu o horário, eu fiquei por ali, ficava na porta da escola do Irene lá. E aí, mais ou menos quando era o horário de abrir, aí eu saía para disfarçar tudo. Aí quando eu via já o pessoal indo embora, aí eu ia para casa. Minha mãe nem... assim, não perguntava muito, tá? Então, o primeiro dia passou, aí no segundo dia fui, não quis mais entrar, e aí fiquei lá fora. Teve um dia que tava muita chuva, e aí eu peguei e voltei pra casa. Ué, voltou e falou, hoje não tem aula. Não tem aula por quê? Disse que é reunião de professores e tal. Aí falei que tinha ficado lá, o pessoal ficou no pátio, tudo, até resolver, até que liberaram, né? Os pais continuaram lá e eu vim embora. Passou. E aí eu fui arrumar desculpa todo dia, né? Uns 3 dias. Aí pra não ficar muito repetitivo, aí eu peguei e ficava na porta lá da escola, né? Até o horário. Ficava lá até dar o horário, dava horário. Quando eu vi que ia abrir o portão, eu saía, escondia. Aí quando saía bastante criança, as mães, né? As mães chegando. Aí voltava pra casa. Aí quando deu quase um mês, foi mais ou menos um mês, né? Foi que a escola ligou para um telefone que a gente tinha de contato, né, que era da vizinha ali do mesmo quintal, falando, né, que não... Aí eu lembro exatamente o dia, assim, como aconteceu, que aí, ó, telefone para você. E aí a minha mãe foi lá, aí ela voltou meio estranha, né. Chega um dia que toda criança vai ter que se virar sozinho. Hoje nós vamos aprender como se descasca uma laranja. Pegue um abridor, abra uma frutinha, pra picar.
Beba Suquita, a laranja da Brahma. Eu não sei como é que tem gente que ainda gosta dessas coisas velhas aí. Meu Deus. Vai, vamos voltar. Não falou nada, então o dia foi normal. Chegou no outro dia, fui pra escola, aquele mesmo esquema. Fiquei lá na porta, lá do Irene e tal. Deu hora de ir embora, vim. Quando eu cheguei em casa, e aí, tudo bem? Minha mãe, né? Tudo. E aí, como é que foi hoje? Ah, foi tudo tranquilo. A professora deu bastante lição? Deu. E tem lição de casa? Não, não tem. Como não tem lição de casa? A professora, ainda mais a Cidinha, eu lembro da Cidinha, que a Cidinha ela passava bastante lição, e agora não tá passando mais? Fala, não, mas hoje não tem. Ah, deixa eu ver. Aí a coisa, nossa, o coração foi pra fora, né? Pulou pra fora. Aí o que aconteceu? Ela viu meu caderno praticamente vazio e a última data foi aquela lá do comecinho, né? Ela saiu, trancou a porta e aí voltou com umas 5 espadas de São Jorge. Mano, mandou tirar a roupa, fiquei só de cueca. Aquela estragada, né? E desceu a lenha. Pá, sem dó. Apanhei muito. E aí depois as espadas foram ficando fracas, aí era murro, tapa. Pegava no meu cabelo, né? Tinha naquela época. Hoje eu tava com sorte, mas naquela época eu tinha bastante cabelo, ela pegou e. Olha. Aí eu apanhei tanto, comecei a ficar fraco. Minha mãe não tava nem não, ela ficou com muita raiva, né? E aí a gente morava num cômodo de cozinha, né? E aí de parede era uma casa na rua de trás, assim. E era conhecido de muitos anos da família, né? Eu sei que ela a Tata, né? A Tata, ela vai ver isso aí, ela lembra disso aí, desse episódio. Sei que bateram lá na porta, aí ela pegou e a minha mãe abriu a Tata. Aí a Tata, o que tá acontecendo aí? Eu tô vindo de lá de casa, né? É esse filho da... né? Não quer ir pra escola, não quer... Tá faltando quase um mês que não tá indo pra escola, não sei onde que ele tá indo. A gente passa maior dificuldade, quer que estuda para poder melhorar um pouco de vida, e esse moleque tá fazendo isso. E aí deu um tapão na frente dela. Ela falou, mas Cleusa, você precisa conversar com ele. Assim, na porrada, você não vai conversar nada. E eu tava todo vermelho, assim, já tinha cortado, já tava todo ferrado. E aí ela pegou e eu falei, né? Eu expliquei, ela não queria muita conversa, não, mas expliquei que na escola eu não estava gostando da escola porque ninguém conversava comigo. Chegava na hora que falava recreio naquela época, né? Ninguém estava conversando comigo. O pessoal virava as costas, as crianças viravam as costas para mim. Saía, aí eu ficava sozinho lá e eu simplesmente não quis ir mais, né? E eu ficava ali na porta. Eu falei para ela, fico na porta, não vou na casa de ninguém, né? Não fico... Aí ela, bom, você tem que ir lá, né? Pra ver isso daí, o que acontece. Aí quando chegou de noite, né? Meu pai trabalhava funilaria. Meu pai vinha cansado. Aí minha mãe falou pra ele, né? Eu tava de castigo, fiquei sem comer. E aí chegou de noite e ela explicou pra ele, né? Ele foi lá me ver. Quando ele pôs a mão em mim, eu dei aquele, né? Porque eu tava tudo ardido, né? Tava quase carne viva, né? E aí ele falou, aí ela contou pra ele tudo tal, e ele começou a chorar. E aí ele explicou, né? Pô, filho, você tem que estudar. Os outros não importam, o que importa é você, né? Deixa eles lá. Mas você tem que estudar, porque senão a nossa vida já é difícil. Sem estudar fica muito mais difícil, né? E eu, se tivesse a oportunidade de estudar de novo, eu estudaria, tal, mas não posso, tem muita coisa para fazer, para pagar, né? Tem que pôr comida na mesa, então hoje você tem a oportunidade de estudar, estuda, não perde essa oportunidade, né? E aí aquilo tocou bastante em mim, porque meu pai não me batia, mas minha mãe batia por ele, né? Por ela e por ele. E foi aí que ela falou, amanhã eu vou lá na escola. Quando chegou no outro dia, aí ela foi comigo, né?
E aí a gente não entrou pela principal, a gente foi pela diretoria, né? Aí chegou lá, perguntou lá na diretoria, eu quero falar com a professora Cidinha. Aí avisaram lá e a professora Cidinha veio, olhou assim, né, viu? Aí ela pegou e falou, tô preocupado que faz mais de um mês já veio. Aí ela falou, faz mais de um mês por quê? Porque ele tá cabulando, não tá indo, ele fica aí na rua. E aí ele não quer entrar. Aí ele falou, mas o que aconteceu, né? Por que você não quer entrar? Poxa, aqui é todo... Aí eu contei pra ela, falei, professora, eu não quero mais estudar porque ninguém conversa comigo, ninguém fala comigo, né? Quer ali se entrosar, tudo. E ela falou, mas ninguém quer conversar com você? Não, ninguém. Falou, mas bem que eu percebi, mais ou menos ali, que você estava bem desinteressado, tal. E aí ela falou assim, mamãe, eu lembro que, quando eu vi o sobrenome dele, eu lembrei que tinha um Cesarini que eu dei aula em 70 exatamente vou lembrar a data, mas ela já falou, acho que foi em 75. E eu lembro Cesarini, né? E aí, ela que pôs esse apelido meu, porque assim, você chegar lá e falar, conhece o Anderson, conhece o Cesarini? Aí tu, o Cesarini, foi ela que pôs aí, todo mundo conhece o Cesarini. E aí ela falou, esse é o problema? Aí eu falei, eu não quero mais, não, peraí. Mamãe, pode deixar que daqui, deixa comigo. Pegou pelo braço, lá pela mão e subiu. Chegou lá na verdade já tinha dado sinal e a gente viu que o pessoal tinha entrado na classe. Aí tinha que fazer a fila, tudo e tal. Acho que foi a inspetora levou a classe lá pra sala. Então, quando chegou lá na sala, tava todo mundo lá conversando, aí eu entrei com ela fechou a porta. Falou, esse daqui é o Cesarini. E Cesarini, eu já dei aula por mão dele, né? Que hoje está aí trabalhando, graças a Deus, é um bom aluno e tal. E ele veio de outra escola. E vocês não sabem por que ele veio de outra escola. Que lá na diretoria minha mãe contou, né? Mais ou menos ela já sabia. Então, aqui todo mundo tem que ser amigo. Sabe? Vocês ficam rejeitando aí só porque ele veio de fora. Ela deu uma chamada assim no pessoal e foi aquele silêncio, né? Ele é amigo, então vocês têm que tratar bem. Aqui ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo aqui é igual. Eu não quero mais ver isso aqui. Então, por favor, não quero mais problema nenhum. E pode abrir o caderno aí e vamos começar a lição aí. Pode sentar lá, Cesarini. Aí eu sentei. Eu tô falando esse tom que é suave, mas não foi bem assim não. O pessoal conhece como é que a professora Cidinha era, né? Não era muito moderada assim na voz. Era da hora. Aí a gente começou a lição, ela começou a escrever e ela tava bem alterada ainda, sabe? Ficou bem nervosa. Aí ela foi escrevendo, e aí ela errou. Errei, pode apagar. Nessa que eu apaguei, eu sentava atrás do Marcelo Marco, né? E aí ele... você tem borracha? Já deu a borracha assim? Ele tinha uma borracha a mais. Aí, você tem lápis? Aí começou, sabe? Pô, isso foi muito bacana. Aí já na hora do intervalo, do recreio, né? Aí tinha... uns jogavam bolinha. Você quer jogar? Eu não tenho. Então eu te empresto. Começou assim. Pô, meio essa amizade aí, graças a Deus, são mais de 30 anos, né? Na terceira série não continuou o mesmo, né? A gente foi pra... Cada um foi pra outras classes. Né? Alguns estudaram juntos, mas eu não. Mas a gente pegou aquela amizade, nunca deixamos de... A gente nunca deixou de ter contato, né? A gente sempre falava, mesmo eu morando em outro lugar. E... foi legal. Amizade até hoje. Então me marcou bastante, né? Bastante mesmo. Quando chegou nos anos 90, né, eu já comecei a trabalhar, talvez, acho que da escola toda lá, eu fui, acho que talvez um dos primeiros a trabalhar.
Então eu já mudei pra noite, né? Então, aí, aquela coisa, não tinha mais contato, mas de vez em quando encontrava com um, com o outro e... Aquela, Cesarinho, tudo bom? Tal. Eu também vivia sempre ali, perto lá do Irene Branco, aí eu já mudei pra onde eu tô hoje, né? Aí saí de lá da Coronel Meireles e a amizade sempre continuou. Aí muitos eu não tive mais contato. Como ia, às vezes eu até passava perto ali da onde que era onde que é a escada, onde foi ver. Eu sempre olhava, eu lembrava dessa foto, né? A famosa foto que a gente fez. E eu sempre pensei em tentar reunir o pessoal. Mas sabe aquela coisa que vai, volta? Ah, um dia, não sei. Aí, telefone, aí eu soube que alguns mudaram, uns já... Isso já é 2000, já, 2000 e pouco. Alguns casaram, né? Então, essa ideia sempre ia e voltava. Daquela foto clássica lá. Aí... Quando foi no 2015 para 2016, finalzinho de 2015, eu já tinha essa vontade de... Sempre lembrei dessa foto, né? Pegava a foto, olhava e falava, pô, como é que será que tá fulano? Então a gente já vai no Facebook e já começa a achar uns, né? Vou mandar a solicitação. Aceitou, beleza. Não aceitou, paciência. E a maioria foi aceitando, só que uma vez no Canal Brasil passou 40 anos do Globo Repórter. Então eles foram passando matérias dos anos 70. E eu tenho gravado, só que deu um problema no meu DVD, eu preciso recuperar. Mas eu tenho gravado isso aí. Aí eu fui assistir, era uma turma, uma classe que era dos anos 50 aqui em São Paulo. Dos anos 50. E aí 27 anos depois, eles se reuniram, né? E a professora, também chamaram a professora, aí cada um foi contando. Ah, eu sou vendedor, eu sou dona de casa, eu sou empresária, advogada. E eles se reuniram e foi mó barato. Meu, aquilo... Falei, eu tenho que fazer isso aí de novo. Logo depois, o Anderson, que é o meu xará, o Anderson Pina, ele falou assim, você tem aquela foto lá da escola? Aí eu falei, pô, eu tô querendo reunir esse pessoal. Falei, se você tiver, posta, né? Porque eu acho que eu não tenho, não sei se ele perdeu. E aí eu postei. Escaneei tudo e tal. No outro dia eu trabalho com evento, né? Eu fui fazer uma filmagem do aniversário infantil. E aí foi chegando o pessoal. Aí chegou a mãe da menina, né? Chegou o pai. Ah, tudo bem então, isso aqui. Beleza. Aí, quando foi... Chegou assim, chegou a irmã dela, né? Falei, conhece essa menina? Essa é a irmã da Silvia, pô. Aí depois chegou o irmão da Silvia. Aí eu falei, pô, aí ele me conheceu, né? Então, e aí, tudo bom? Beleza, tal. Tranquilo. Aí eu falei, e a sua irmã? Ah, a minha irmã é a que é a dona da festa. Eu olhei assim, a Silvia bem diferente, né? A gente ainda tem um pouco aquela imagem, né? Quando a gente era criança. Eu não conhecia a Silvia, eu já tava acho que 1h30 na festa já. Eu não conhecia a Silvia. Aí eu falei, Silvia, sou Cesarine mesmo. Pô, também tô, né? Bem diferente. Ela, caramba, Cesarine. Comentei com ela, falei, olha, o Anderson Pina, ele pediu pra postar a foto da classe, eu postei hoje, de manhã, e hoje à noite a gente tá aqui, né? Ela falou, pô, que legal, tal. Aí, acabou a festa, me despedi dela e tal, aí eu falei, vou te adicionar lá. Aí adicionei. Nisso, aí a ideia já... Falei, eu vou fazer isso daí. Aí começou a caçada, né? Cadê fulano? Aí eu falei, eu lembrava do nome, sobrenome não. A sorte, eu tava morando numa casa provisória. E a dona da casa, ela morava no fundo. E ela era professora do Irene.
Ela, não sei se ela é ainda. E eu perguntei para ela, falou, precisava de um arquivo da chamada, a lista dos alunos da turma de segunda série A de 1986, se você puder arrumar para mim. Eu vou ver se eu consigo. No mesmo dia, quando foi à noite, ela trouxe a lista. Aí eu comecei. Obrigado, eu vou tentar reunir o pessoal. Aí comecei fulano de tal, isso aqui, aí vai, e achei, Cláudio, todo mundo, aí fui achando, aí o negócio foi crescendo. Aí eu falei, agora. Entrei na página da escola Irene Branco e eu perguntei, alguém sabe o paradeiro da professora Cidinha, né, dos anos 80, anos 70? Já de imediato, tipo, minutos depois, a filha dela, a Mirella, ela falou, eu sou a filha dela, ela tá bem, tá morando no interior. E aí eu falei, putz, beleza, é agora. Aí comecei a procura do pessoal. Aí eu falei, precisava falar com alguém agora lá da escola. Bom, aí essa brincadeira foram 2 anos, né? E aí eu falei, bom, agora é a hora. Graças a Deus aí me indicaram a Elisângela, né? A Elisângela, ela é de lá da escola. E aí eu pedi autorização para ela falou, tudo bem, se vocês puderem vir, eu abro o portão aí e vocês podem fazer. Mas não foi fácil não. Não sei onde fulano mora, alguns muita dificuldade e tempo também, né? O pessoal, se você viu fulano de tal, chama ele, fala para adicionar no Facebook, né? Que a gente vai fazer. Aí eu já comecei a marcar evento. E aí começou aquela coisa, né? A vida moderna atrapalha um pouco, né? E aí, eles não vão poder ir esse dia, tal, não sei o quê. Alguns fora, no caso do Silvando, né? O Silvando, eu tive a sorte, graças à ajuda do pessoal, em 2012 eu fui pro Japão. E lá ele ficou sabendo, ele frequenta a mesma igreja que eu frequento, uma igreja japonesa, né? Ele vinha aqui, ele morava aqui perto, depois ele foi pro Japão e não voltou mais. Quando eu fui pra lá, eu encontrei com ele. Então eu falei, na verdade ele ficou sabendo, ele foi até a cidade onde eu tava, aí a gente começou a conversar e tal, mas nessa época eu ainda não tinha ideia de gravar ainda. Aí tinha a Paola, né? Foi um pouquinho difícil também achar, mas achei. E a Paola mora no Chile, né? Mas ela falou, olha, no dia 2 de abril, acho que no dia 1º, eu tenho um casamento aí no Brasil, aí em São Paulo, e eu tô indo aí. Então, se a gente puder, vamos marcar pro dia 2, era um domingo. Aí eu desmarquei os eventos, né? Falei, pedi pro pessoal, nem marca, porque tem um eventaço pra fazer. E aí foi comunicar, gente, dia 2. E aí veio o dia 2 de abril. Os caras esperavam ver mais gente. Vamos tomar um gelo pra caramba. Tá filmando bem? Aí, silêncio que a professora chegou. Eu falei, mas já pensou se for uma pegadinha, assim, pra descontar tudo que a senhora fez? Ela falou, já pensei nisso. Mas eu fui tão massa. Eu já pensei. Eu já pensei. Eu acho que eu produzi alguma coisa, porque eu devia tudo isso daqui, ó. É verdade. Tudo bom? Eu tô com a falta aqui. Eu trouxe a minha também, pra senhora assinar. Alberto. Cláudio. Tudo bom? Nossa, tudo só me feio.
Passa a bola. Tá na primeira fileira da foto. Os pequenininhos. Agora pra sair no vídeo, professor. Aí, ó. Vou fazer um vídeo também. Vou fazer. Chegou mais alguém aí. Por enquanto. Bom, né? Não, mas tem um que tá de lá. Não, daqui eu lembro tudo. Todo mundo daqui lá. Ah, passou todo mundo. Onde tá o cartão? Primeiro mesmo. A Estela. Isso aí estraga. Quem pode segurar aqui pra mim? Ah, você tem que assinar aí. Assina aí, teu nome. Pô, eu não saí pra bater isso aqui. Mas tipo, às vezes eu tenho que todo. Eu vi que ele ficou pegando mancha. Fabiana. Gostou de uma coisa. Foi maravilha, pelo amor de Deus. Ele vai estar sentado aí. Esse é o meu irmão, estudou, também... Eu conheço ele. Bom. Tudo jóia? Eu sou amigo do Marcelo, lá da borracharia. Ah, é? Não tinha loja ali do lado? Sim. Então, lembra disso? Vivia ali, velho. Ele tava ali. Ah, legal. Só que ele falou com o Valente? Não, chamei ele. Ah, chegou. Eu saio da minha casa, mas foi. É? Chupei. Tudo bem com a senhora? Ano passado também as profissionais também fizeram. Então falou que tava bem. E achou. Ó, a Dilson aí, ó, Cesarine. Lembra disso de você? Lembra, tá com a foto comigo. Tem uns que marca assim, a foto marca, né? A senhora tá tudo bem? Graças a Deus. Oh, maravilha. Quando começa aqui de novo? Já falei pra dona Madalena, um monte de gente da turma da sua. Tá aumento. Ó, Valéria chegando. É, também. Então, ó, uma turma linda, menina, bacana. Eu sempre tive alunos excelentes. Fato é. Mudou agora, né? Muito prazer que Nós tava maior ainda. mesma coisa. Ah, mas se você vai passando lá pro olho, lá vai, meu Deus, eu vou chorar. Do prédio, ele está dando aula, ele se coordenar. Ah, Valéria! Falei, eu vou ver ela igual no mundo azul. Deu uma trombada nele, Ai, eu lembro. A vozinha rouca. Não, é a vozinha, era a vozinha. Mais ainda. Começa a cair a ficha, entendeu? Ai, que ah, mas eu brigava, mas era um lado de volta. Aprendeu. A vida ensina, e a vida também. Jura? Caraca, como assim? É legal,
A gente se vai ver. Nós estamos tudo entrando no ônibus. O Edgar foi embora. Quem quer se ver? Saindo pra lá, você tem que ir pra cá, você tá falando. Enquanto? Presente. Alexandre Ricardo Temporim. Anderson Cesarini. Presente. Anderson Paulo de Minas. André Ricardo. Eu, presente. Ele nunca faltou. Roberto Bosachini. Faltou, esse faltou. Cláudio Martinez Júnior. Douglas de Oliveira. Presente. Fábio Rocha Tomazini. João Henrique Guilherme Leandro Durães Lopes. Eu, presente. Ai, que... Um pouquinho maior. Marcelo Braga Marco. Não vem. É isso. Daqui a pouco tá aí, tá Primeira atrasado. vez na vida que ele fala. Não vem? Nelson Cido Cotrim. Newton Carlos de Souza. Presente. Ricardo Gadotti. Tá no Japão. E ele tá longe, professora. Ana Paula Pereira. Ana Paula Pereira da Rocha. Cheguei tarde, mas cheguei. Chegou a tempo da chamada. Isis. Ah, faltou. Tem a Renata, tá lá. Tem a Renata agora. A Renata tá lá. Juliana. Não chegou. Infelizmente alguns não puderam comparecer, já tinham marcado alguma coisa no dia. E alguns estavam com os pais, problemas de saúde, né? E eu sei que alguns não vieram por vergonha, por estar diferente do que era na época, né? E não tá muito bem assim, então ficou com vergonha de ir. Não tem problema, né? A gente entende. Tem que respeitar o que a pessoa pensa, sente, né? Então, eu fiz de tudo pra vir, mas infelizmente não quis vir, né? Ó, pessoal, quem veio de bolsa, quiser deixar aqui, a mãe colocou o nome na bolsa? Ó, as que tiver nominho, põe aqui, ó. É, mas do jeito que... E aí, Zé? Beleza? Beleza? Opa! Valeu. Ó, ele tá chegando. Tá, né? Eu vi também. Era no de cima, gente. Era no de cima, não era no de baixo. Mas eu acho que vai precisar do de baixo também. Então, Esther, só falta a Shelly. Aí ela tá aqui já. Já falei pro meu marido.
Minha mãe veio cego com vida com ela. Eu morava na Juliana, não veio lá. Desculpa. Você tá aqui. Adriano veio? Adriano, né? Adriano. Ah, é, eu sou. Não, eu sou atrás. Vamos lá, hein? Anderson, levanta o rosto. Aí. Ah, igual a foto que ele tirou mesmo. É lógico. Ele reproduziu bem, hein? Que legal, viu, Ale? Você me dá a oportunidade de rever essas pessoas e de relembrar esse trabalho tão bonito que eu realizei durante um bom tempo. Não foi só no Irene, fiz fotografias em várias escolas. E eu espero que as pessoas tenham tido a mesma sacada que você, de reunir a galera, de ver como todo mundo está, né? Muitos estão super bem, outros estão precisando de alguém. Então essa reunião é amor. Então eu acho que a gente tem que ser amor para os amigos, né? Para quem já foi amigo, para quem já é amigo. E eu fico muito feliz de ter feito parte desse momento de vocês. Espero que Deus abençoe a todos, que não são mais crianças, são lindos adultos. Tem pessoas aqui que eu conheço pessoalmente e que são meus grandes queridos amigos, viu? Então eu desejo para todo mundo muita paz, muita saúde, muita alegria e que Deus seja benevolente com todos, assim como é comigo. Estou muito feliz por vocês. Muito obrigado, viu? Boa sorte a todos. Foi muito bom. Ver o pessoal de novo, vem lembrança, né? De um tempo muito bom. Nunca tive briga com ninguém, que eu saiba ali. Inclusive teve algumas coisas que aconteceram na época. E por serem crianças, né, imaturos, né, ficou lá.
E alguns guardaram isso daí. E aí foi o dia do perdão, do arrependimento, de recomeçar. Foi bacana. Muito bom. Você vê o pessoal, volta tudo aquelas coisas, né? Foi legal. Valeu. E aí aconteceu.